A Ilha de Páscoa, conhecida localmente como Rapa Nui, é um dos destinos mais enigmáticos e fascinantes do mundo. Localizada no Oceano Pacífico, a cerca de 3.700 quilômetros da costa do Chile, a ilha é um território chileno famoso por suas impressionantes estátuas de pedra chamadas moais. Essa ilha remota, repleta de mistérios e histórias intrigantes, atrai visitantes do mundo inteiro em busca de suas paisagens exuberantes, cultura vibrante e, claro, o contato direto com uma das civilizações mais enigmáticas da humanidade. A experiência turística na Ilha de Páscoa vai muito além dos moais, oferecendo uma rica diversidade de atrações naturais, culturais e arqueológicas que fazem dessa ilha um destino único. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um dos destinos mais remotos e enigmáticos do planeta, localizada no meio do Oceano Pacífico e pertencente ao território do Chile. Seu acesso aéreo se dá majoritariamente através de voos comerciais que partem da cidade de Santiago, no Chile. Uma jornada que dura aproximadamente 5 horas e percorre mais de 3.500 quilômetros sobre o oceano antes de aterrissar no Aeroporto Internacional Mataveri. O turismo na Ilha de Páscoa gira em torno da cultura Rapa Nui e dos impressionantes moais. Essas estátuas gigantescas, esculpidas em rochas vulcânicas, são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Existem cerca de 900 dessas esculturas espalhadas por toda a ilha, algumas ainda em processo de construção ou abandonadas no meio do caminho. Os moais foram erguidos entre os séculos 13 e 16 e acredita-se que representem ancestrais venerados pelos habitantes da ilha. Uma das principais atrações é a Rua Tongariki, o maior conjunto de moais restaurado, onde 15 estátuas imponentes estão alinhadas diante do mar, criando uma cena de tirar o fôlego, especialmente ao nascer do sol. Outro local fascinante é Hanu Haraku, a pedreira onde os moais eram esculpidos antes de serem transportados para diferentes partes da ilha. Lá é possível ver estátuas em diferentes estágios de produção, algumas ainda parcialmente enterradas, oferecendo uma visão única sobre o processo de construção desses monumentos colossais. O transporte dessas estátuas tem sido um dos grandes mistérios que intriga arqueólogos e historiadores há séculos. Algumas teorias sugerem que os moais foram movidos utilizando troncos de árvores, rolando sobre trilhos improvisados, enquanto outras pesquisas mais recentes indicam que os Rapa Nui desenvolveram técnicas avançadas de movimentação, caminhando as estátuas através de cordas e uma engenharia precisa. O significado dos moais também desperta intensos debates. Para o povo Rapa Nui, essas esculturas tinham um papel espiritual e social profundo, representando a conexão entre o mundo físico e o espiritual. Muitas dessas estátuas foram derrubadas ao longo dos séculos, possivelmente devido a conflitos internos e colapsos sociais na ilha, tornando seu legado ainda mais misterioso e fascinante. Além dos moais, a Ilha de Páscoa é um verdadeiro paraíso natural. Suas paisagens combinam vastas planícies cobertas de grama, colinas vulcânicas e praias de águas cristalinas. A praia de Anaquena é uma das mais belas da ilha, com sua areia branca e coqueiros, proporcionando um contraste impressionante com os céus azuis e as águas turquesa. Anaquena também abriga um conjunto de moais restaurados, permitindo que os visitantes combinem momentos de lazer na praia com a apreciação da herança arqueológica. Para os amantes de aventura, uma caminhada até o vulcão Hanukau é essencial. A cratera desse vulcão extinto contém um lago coberto por vegetação aquática e seu mirante oferece uma vista espetacular da ilha e do oceano ao redor. Perto, dali, fica a antiga aldeia cerimonial de Orongo, onde acontecia a tradicional competição do Homem-Pássaro, um ritual que decidia o líder da ilha por meio de um desafio físico extremo. Outro ponto de interesse é o vulcão Poique, localizado no extremo leste da ilha, que apresenta formações geológicas únicas e trilhas que levam a vistas panorâmicas incríveis. A cultura Rapa Nui ainda está muito presente na ilha, e os visitantes têm a oportunidade de conhecer mais sobre suas tradições por meio de apresentações de dança e música,
como o espetáculo do grupo Kari Kari, que retrata com energia e autenticidade a riqueza da herança cultural do povo local. Durante o Festival Tapati, que ocorre anualmente no mês de fevereiro, os moradores celebram sua identidade cultural por meio de competições esportivas, desfiles e apresentações de dança, proporcionando uma experiência imersiva para os turistas. Outro aspecto fascinante da cultura local é a arte da escultura em madeira, uma tradição que remonta à época dos Moais e que continua viva até hoje, com artesãos produzindo peças detalhadas inspiradas nos antigos ícones da ilha. A gastronomia também é um atrativo por si só, destacando-se pratos à base de frutos do mar, como o ceviche de atum e o curanto, uma refeição tradicional preparada em um buraco no chão, onde carnes e vegetais são cozidos com pedras quentes. Ilha de Páscoa também apresenta diversas opções para os amantes do ecoturismo e das atividades ao ar livre. O mergulho é uma experiência inesquecível, pois as águas ao redor da ilha são extremamente claras, oferecendo uma visibilidade impressionante. Os recifes de coral e a vida marinha local proporcionam um espetáculo único para os mergulhadores. Além disso, é possível explorar a ilha de bicicleta, percorrendo trilhas que levam a diferentes pontos arqueológicos e paisagens deslumbrantes. Outra atividade bastante popular é o passeio a cavalo, permitindo que os visitantes descubram a ilha de uma forma diferente, passando por campos abertos, falésias e locais históricos de difícil acesso para veículos. Para os que gostam de caminhadas, há trilhas que levam a mirantes naturais com vistas panorâmicas inesquecíveis, como o caminho que leva ao topo do Terevaca, o ponto mais alto da ilha, de onde se pode contemplar a imensidão do oceano em todas as direções. O mistério em torno dos Moais e da história da Ilha de Páscoa continua sendo um dos maiores atrativos para estudiosos e viajantes curiosos. Como uma civilização tão isolada conseguiu erguer estátuas tão monumentais sem o uso de tecnologias avançadas? Como os Moais foram transportados por quilômetros até suas plataformas? E por que tantas dessas estátuas foram derrubadas? Muitas teorias foram propostas ao longo dos anos, incluindo a ideia de que os habitantes da ilha desenvolveram técnicas engenhosas de transporte utilizando troncos de árvores e cordas. Alguns pesquisadores acreditam que a degradação ambiental e o desmatamento causaram o colapso da civilização Rapa Nui, resultando em conflitos internos que levaram à derrubada dos Moais. Independentemente da verdadeira explicação, o legado deixado pelos antigos habitantes da ilha continua a fascinar arqueólogos e visitantes de todo o mundo. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um dos destinos mais fascinantes e remotos do planeta, repleta de mistérios arqueológicos e paisagens naturais impressionantes. Além das famosas estátuas de pedra, os Moais, a ilha oferece uma infinidade de aventuras, tanto em terra quanto no mar, proporcionando aos viajantes experiências únicas de exploração e contato com a natureza. As aventuras terrestres na Ilha de Páscoa são um verdadeiro convite à descoberta da história e da cultura do povo Rapa Nui. Uma das atividades mais populares é a trilha até o vulcão Ranu Kau, um dos 3 grandes vulcões que moldaram a ilha. Localizado no extremo sudoeste, esse vulcão extinto abriga uma imensa cratera, com um lago interior coberto por vegetação flutuante, criando uma paisagem surreal. Do alto de sua borda, os visitantes podem contemplar vistas panorâmicas da ilha e do oceano infinito. Além disso, ao lado do vulcão encontra-se Orongo, uma antiga vila cerimonial que era o centro do culto ao Tangata Manu, ou Homem-Pássaro, uma das tradições religiosas mais intrigantes de Rapa Nui. As ruínas de casas de pedra e petroglifos esculpidos nas rochas contam a história das competições anuais em que guerreiros nadavam até os ilhotes de Motu Nui para buscar o primeiro ovo da andorinha do mar, garantindo prestígio para sua tribo. Outra trilha imperdível leva os viajantes até a pedreira de Ranu Haraku, o local onde os antigos habitantes esculpiram a maioria dos Moais da ilha. Esta área misteriosa abriga centenas de estátuas em diferentes estágios de construção, algumas ainda presas à rocha-mãe,
enquanto outras parecem ter sido abandonadas no meio do transporte. Caminhar entre esses gigantes adormecidos dá a sensação de estar voltando no tempo e oferece uma visão fascinante sobre os desafios enfrentados pelo povo Rapa Nui para erguer seus monumentos. Próximo a Hanu Haraku, encontra-se a Hu Tongariki, o maior conjunto de moais restaurados da ilha, com 15 estátuas alinhadas de frente para o oceano. Esse é um dos pontos mais emblemáticos da ilha, especialmente ao nascer do sol, quando a luz dourada ilumina as imponentes figuras de pedra. Para os aventureiros que desejam explorar a ilha de bicicleta ou a cavalo, há diversos caminhos que atravessam paisagens áridas, campos gramados e colinas vulcânicas. Uma das rotas mais belas leva até a praia de Anaquena, uma das poucas áreas da ilha com areia branca e coqueiros. Além de ser um ótimo local para relaxar e nadar, Anaquena abriga o Ahu Nau Nau, um conjunto de moais bem preservados que ainda conservam detalhes esculpidos em suas superfícies. O passeio a cavalo até Anaquena permite que os visitantes apreciem a vastidão da ilha e se conectem com sua natureza selvagem, passando por áreas menos exploradas e cheias de história. Além das trilhas e passeios a cavalo, outra experiência emocionante é a exploração das cavernas da ilha. Devido à sua origem vulcânica, Rapa Nui possui uma série de túneis subterrâneos formados pelo resfriamento da lava. Entre as cavernas mais impressionantes está a Anacaquenga, também conhecida como a Caverna das Duas Janelas. Localizada na encosta de um penhasco, essa caverna tem duas aberturas que proporcionam uma vista espetacular para o oceano, sendo um excelente local para contemplação e fotos incríveis. Outra caverna intrigante é a Anatepahu, um extenso sistema subterrâneo que já foi utilizado como abrigo pelos antigos habitantes da ilha. Seu interior revela um ambiente úmido e fresco, com formações naturais e vestígios de antigos assentamentos. Enquanto a terra firme guarda segredos milenares, as águas cristalinas que cercam a Ilha de Páscoa oferecem aventuras igualmente emocionantes para os amantes do mar. O mergulho é uma das atividades mais procuradas na ilha, pois as águas do Pacífico Sul são incrivelmente claras, permitindo uma visibilidade que pode ultrapassar os 50 metros de profundidade. Os recifes de coral ao redor da ilha abrigam uma grande diversidade de vida marinha, incluindo peixes tropicais coloridos, tartarugas marinhas e raias. Um dos pontos de mergulho mais famosos é o local onde repousa um moai submerso. Embora esta estátua tenha sido colocada artificialmente no fundo do mar como uma atração turística, o cenário é impressionante e proporciona um mergulho único, combinando a cultura da ilha com a beleza do mundo subaquático. Para os mergulhadores mais experientes, há cavernas subaquáticas e formações rochosas impressionantes que podem ser exploradas. As águas ao redor da ilha são relativamente desprovidas de grandes predadores, tornando a experiência ainda mais segura e agradável. Além do mergulho com cilindro, o snorkeling também é uma excelente opção para aqueles que querem apreciar a vida marinha sem a necessidade de equipamentos avançados. A praia de Ovahe, com suas águas azul turquesa, é um ótimo local para essa atividade, oferecendo um ambiente tranquilo e belas formações rochosas submersas. Outra experiência inesquecível é o passeio de barco ao redor da ilha, que permite uma nova perspectiva das falésias, formações vulcânicas e ilhotas próximas. Os barcos partem do porto de Hangaroa e seguem em direção a Motu Nui, Motu e Timotu Kaukau, os 3 ilhotes sagrados que desempenhavam um papel fundamental na competição do homem-pássaro. Durante o passeio, é possível observar aves marinhas e, em certas épocas do ano, até mesmo golfinhos e baleias que passam pela região. O pôr do sol visto do mar é um espetáculo à parte, tingindo o céu e as águas de tons dourados e alaranjados, proporcionando um momento mágico aos viajantes. Para os amantes de esportes aquáticos, o surf é uma opção emocionante na ilha de Páscoa. As ondas que quebram ao longo da costa oferecem desafios para surfistas experientes, especialmente nos meses de inverno, quando o Oceano Pacífico se torna mais agitado. A praia de Tahai
e a área próxima ao porto de Hanga Roa são alguns dos pontos mais frequentados por surfistas locais e visitantes que desejam experimentar esse esporte em um cenário único. A pesca tradicional também faz parte das atividades marítimas da ilha. Os pescadores locais utilizam técnicas ancestrais para capturar espécies como atum, peixe-espada e anchovas. Alguns passeios turísticos oferecem a oportunidade de acompanhar os pescadores em suas embarcações e até mesmo participar da pesca, aprendendo sobre os métodos tradicionais usados há séculos pelos habitantes da ilha. Além disso, há restaurantes em Hanga Roa, que servem pratos frescos preparados com os peixes capturados no mesmo dia, proporcionando uma verdadeira experiência gastronômica local. A combinação de aventuras terrestres e marinhas faz da Ilha de Páscoa um destino inesquecível para exploradores e amantes da natureza. Seja percorrendo trilhas que levam a vulcões e sítios arqueológicos, mergulhando em águas cristalinas repletas de vida marinha ou navegando pelas águas do Pacífico, cada experiência na ilha proporciona uma conexão profunda com sua história, sua cultura e sua impressionante paisagem natural. Com tantas opções de atividades para todos os perfis de viajantes, Rapa Nui continua a cativar aqueles que buscam aventura e descoberta em um dos locais mais remotos e misteriosos do mundo. Visitar a Ilha de Páscoa é uma experiência transformadora, que combina história, cultura, natureza e mistério de forma única. A sensação de estar em um dos locais mais remotos do planeta, cercado por paisagens impressionantes e por vestígios de uma civilização que ainda guarda tantos segredos, torna essa viagem inesquecível. Além disso, a hospitalidade do povo Rapa Nui e a riqueza de sua cultura fazem com que os visitantes se sintam acolhidos e profundamente conectados com esse lugar especial. Para quem busca um destino que ofereça tanto beleza natural quanto um mergulho na história e na espiritualidade de um povo ancestral, a Ilha de Páscoa é, sem dúvida, uma escolha extraordinária.